Para a mensagem da noite, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Abram a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Perdão, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 10, capítulo 4, de 1 a 10, até o verso 10. Mas o capítulo é o 4. Mateus capítulo 4. Todos acharam? Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4, 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que o guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Pai, fala conosco. Essa palavra é tua, nós somos do Senhor, queremos ser edificados por ti. Obrigado, ó Deus, por cada irmão e irmã que está conosco nessa noite, e aqueles que nos assistem também pelo canal 13, abençoa. Aqueles que nos assistem pela internet, abençoa, e abençoa os nossos preciosos e amados visitantes, em nome de Jesus. Como o pastor já orou, oramos também. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui, já fomos tremendamente edificados nessa noite, e com certeza continuaremos ao ser em Cristo e por Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, um texto maravilhoso, fenomenal, extraordinário da palavra do Senhor, é este Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 fala-nos da tentação de Jesus, quando ele é levado ao deserto. O verso 1 começa assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus é levado ao deserto, para passar por um momento de tentação, para um momento de prova na sua vida. Alguém chegou a dizer que Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação. Jesus foi tentado também. Hebreus fala que ele foi tentado à nossa maneira, à nossa semelhança, porém, contudo, todavia, sem pecado. Jesus não pecou, e ele, por ter sido tentado à nossa maneira, à nossa semelhança, ele é poderoso para nos socorrer nas horas que formos tentados. Se você atentar para a sua Bíblia, lá no rodapé dela, cita Hebreus 2,18 e Hebreus 4, verso 15, que é aquilo que eu acabo de citar para você. Está escrito aqui no rodapé da Bíblia, em negrito, Hebreus 2,18 e 4,15. Aonde vai dizer no 4,15 que ele foi tentado em todas as coisas à nossa maneira, e no versículo 2, capítulo 2, verso 18, que ele é poderoso para nos socorrer quando somos tentados. E note no texto, meu amado irmão, minha amada irmã, após ser tentado, tudo aquilo aconteceu. O versículo 11 diz para nós, vamos ler o verso 11 junto? Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha aí, com isso deixou o diabo, e deixa Jesus, e vieram anjos, e os anjos passaram a servir a Jesus Cristo. Eu queria dar como tema a nossa mensagem nessa noite: servido
pelos anjos de Deus. Servidos pelos anjos de Deus. O que é preciso fazer para sermos servidos pelos anjos de Deus? Olha bem, diz aí a palavra que anjos de Deus os serviram. Eis que vieram anjos, o diabo deixa, os anjos vieram e passaram a servi-lo, tal qual aconteceu também no Getsêmani, quando ele ora, o suor se torna em gotas de sangue, e depois os anjos vêm e começam a consolar Jesus, e aqui eles estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. O Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Hebreus 1,14 fala que os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que hão de alcançar a salvação. Eu repito, os anjos são ministros de Deus, Hebreus 1,14, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então são instrumentos de Deus, são servos de Deus, que estão trabalhando a nosso serviço. Nós que vamos herdar a salvação em Cristo Jesus. E como eu já disse, repito, no Salmo 34, verso 7, que o anjo acampa-se ao redor nosso, aqueles que temem a Deus, para nos livrar. Aqui você vê Jesus sendo servido pelos anjos. Nós não podemos vê-los, mas eles estão a serviço de Deus, a nosso serviço, para serem instrumentos de Deus, para trazerem bênçãos sobre nós. O que é preciso, meu irmão, minha irmã, para que você seja servido pelos anjos de Deus? O que é servido para que você seja abençoado pelo Senhor? Note que Jesus foi tentado várias vezes, e ele não caiu, ele não pecou, ele não tropeçou, ele não falhou em momento algum. E se você olhar para Cristo neste texto, você seguir o exemplo dele, você também não vai errar, não vai falhar. Notem que o texto está nos mostrando a humanidade do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é 100% divino e 100% homem. Ele assumiu a forma humana, 100% humano e também 100% divino. Mas Mateus 4 mostra a humanidade do Senhor Jesus, revela para nós a humanidade do Senhor Jesus e revela para nós que nós podemos olhar para Ele, nós podemos nos espelharmos nele e olhando e nos espelhando nele, termos a vitória tal como Ele teve e sermos servidos pelos anjos de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. O que é preciso? Quais são os passos fundamentais, extraordinários, para que isso aconteça na sua, na minha, na nossa vida? Em primeiro lugar, meus amados, é preciso não perder a sua verdadeira identidade. É preciso não perder a sua verdadeira identidade. Olhe bem no verso 3, no verso 6 do texto, como o inimigo começa a dizer para Cristo, ao aproximar do Senhor Jesus, ele diz assim: se és filho de Deus. Verso 3 e verso 6. Se és filho de Deus. O diabo está colocando em choque, querendo colocar em choque, melhor dizendo, querendo colocar uma dúvida na cabeça de Cristo, querendo trazer incertezas para ele, dizendo: se és filho de Deus. Se você olhar bem para o capítulo 4, verso 1, ele é levado para o deserto. O verso 2 fala: depois de jejuar 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus poderia já estar passando por um momento aqui de alucinação. Jesus poderia estar passando por um momento de crise mental, de inquietude mental, desvairando. Poderia estar aqui neste momento delirando, porque está 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer nada, em jejum absoluto. E o deserto, quem já foi num dia no deserto, já leu sobre o deserto, sabe que o deserto de manhã, durante o dia, é extremamente quente. À noite é extremamente frio.
Então, este momento de calor e frio, muito calor de dia, muito frio à noite, Jesus já poderia estar num momento de alucinação na vida dele, meio delirando, cansado, esgotado por causa da humanidade dele, e é neste momento de fome que o diabo vem tentá-lo. Certamente não foi fácil para Cristo caminhar, andar pelo deserto 40 dias e 40 noites. Tivemos a experiência aqui na igreja, um grupo da igreja, uma das viagens à Terra Santa, uma viagem que fizemos também ao Egito, subir o Monte Sinai, até o topo dele. Começamos ali por volta de quase meia-noite, chegamos de madrugada no Monte Sinai, frio à noite. E de madrugada, 5 e pouco da manhã, um sol já de arrebentar lá no Monte Sinai, nós descemos no Monte Sinai. Muito calor, cansaço, se dava um passo para a frente e 80 para trás. Tanto cansaço que você estava. E nós ainda, alguns foram na frente, de camelo, nós fomos camelando, porque fomos a pé, rebocando alguns irmãos que estavam com dificuldade para subir, isso nos cansou mais. E quando descemos, nós descansamos em frente ao Mar Vermelho, um lugar lindo, um hotel maravilhoso. E os irmãos foram nadar no mar, eu fui dormir a tarde inteira, não aguentava mais. Tão cansado está. Agora imagina Jesus, 40 dias e 40 noites, andando pelo deserto, sendo tentado pelo diabo, sendo tentado pelo inimigo, e agora após os 40 dias com fome, uma necessidade física, eu preciso me alimentar, e é neste momento de fome, de escassez de alimento, que o inimigo se aproxima e diz para Cristo: se és filho de Deus, se és filho de Deus. Meu amado, para você ser servido por anjo, para você ser abençoado por Deus, você não pode perder a sua identidade. Veja bem comigo aí, no versículo 17 do capítulo 3, está na mesma página, não precisa nem mudar a página da Bíblia. Diz assim: eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Mateus 3,17 fala do batismo de Cristo. E ao sair das águas do batismo, batizado por João Batista, a voz celestial, a confirmação celestial dizendo: este, sabe quem é este? Este é meu filho amado. Meu filho amado, em quem me comprazo. Agora vem o inimigo dizendo: se és filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. É como dizer o seguinte: se você é filho de Deus, Deus não vai deixar você passar necessidade. Pois se você é filho de Deus, como que você pode estar com fome? E se você é filho de Deus mesmo, prove para nós agora, transformando essas pedras em pães, e vamos fazer aqui um banquete, vamos fazer aqui uma comida, vamos nos alimentar juntos, porque o filho de Deus não pode passar necessidade, porque se você é, você não pode passar necessidade. Depois leva ele e diz assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque aos seus anjos dará ordem para que te guardem. Então, se você é filho de Deus, Deus agora tem que manifestar na sua vida os cuidados dele, pois se é filho de Deus, Deus vai cuidar de você. Depois leva ele a um monte muito alto ainda, mostra para ele toda a glória do mundo e fala assim: tudo isso aqui eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Seria ali o desejo das coisas, seria a ganância do ser humano, que nós somos tentados pela ganância, pela ambição humana. Se és filho de Deus, olha, tudo isso aqui eu vou te dar, mas para que eu te dê tudo isso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que prostrar e tem que me adorar, diz o diabo para Jesus. E você pode atirar abaixo também, porque está escrito na Bíblia que os seus anjos darão ordem para que te guardem. Então você pode tentar a Deus, se você é filho, Ele vai te livrar. Jesus não cai em nenhuma delas, nenhuma das três, porque Ele não tenta o Senhor. É aquele que vai ao médico, o médico fala: você precisa tomar um remédio. E ele fala: não, mas eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu não preciso tomar remédio, e Deus vai me livrar, Deus vai me curar. Está errado, porque Deus usa os médicos para abençoar a tua vida. E se o médico mandou tomar remédio, você toma, não vai deixar de tomar, porque a sua mente está dizendo para deixar de tomar. Se o médico mandou, você toma, porque o médico é instrumento de Deus para a sua vida. Nós não podemos colocar Deus à prova, em momento algum da vida.
Mas para ser servido por anjo, eu digo para você, meu amado, você precisa, em nome de Jesus, reconhecer quem você é, reafirmando a sua identidade. Olha que coisa linda do texto. Jesus não precisava agora transformar pedras em pães para mostrar que ele era filho de Deus. Jesus não precisaria pular para ser socorrido pelos anjos para mostrar que era filho de Deus. A mesma palavra foi dita para ele lá em Mateus capítulo 27, no verso 39, 40, 41 e 42. Mateus 27, o verso 39 fala assim: quando ele estava pregado na cruz do Calvário, as pessoas que passavam zombavam dele, blasfemavam dele, e o verso 40 diz assim, que as pessoas chegaram a dizer para ele: se és filho de Deus, desça da cruz. O Senhor não disse que ia destruir o santuário e reconstruí-lo em 3 dias? Se és filho de Deus, desça da cruz. Verso 41 diz que os principais sacerdotes, as autoridades, zombavam dele, dizendo também, no verso 42 agora: desça da cruz e nós vamos crer em ti. Se o Senhor descer da cruz, nós vamos acreditar em ti. Nós vamos dar crédito à tua palavra. Então prove para nós quem tu és. Jesus não desce da cruz. Jesus não dá o braço a torcer ao diabo. Jesus não cede à tentação do diabo, porque ele sabia quem ele era. Sabe qual é o problema hoje, meu irmão, minha irmã? Tem muita gente que não sabe quem é. Tem muita gente vivendo naquilo que o outro acha, que o outro pensa, que o outro fala, que o outro deixa de falar. Você não precisa dar satisfação para ninguém, desde que você saiba diante de Deus quem você é. Mas se eu fizer isso, o que vão dizer de mim? Se eu agir assim, o que vão pensar de mim? Não importa o que pensa, deixe pensar. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito. Se você é alguém que é dirigido pelo pensamento alheio, você é uma pessoa que sofre muito. Porque se um dia alguém falar mal de você, você entra em depressão. Ah, pastor, falar mal de mim, estou tão triste hoje. Pastor, falaram uma palavra muito pesada a meu respeito. Eu estou triste, pastor. Porque você está indo por aquilo que alguém está falando a seu respeito. Eu brinquei uma época atrás, há muitos anos atrás, alguém disse: pastor, eu vou falar mal do senhor. Eu brincava dizendo: entra na fila. Deve estar grande, mas um pouco me importa. Pode entrar na fila, falar mal, falar bem de mim não me importa. É importante o que Deus pensa a meu respeito. Amado, para você ser servido por anjo, você tem que aprender, saber quem você é. E como você vai saber quem você é? É olhando para a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 vai dizer que nós somos criados, a partir do verso 17, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não é uma obra inacabada da criação. Você não é alguém que vê este mundo por acaso, que foi feito por um erro de laboratório. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Deuteronômio 32, versículo 10 diz que você é a menina dos olhos de Deus. Olha que coisa linda. Você é a menina dos olhos de Deus, a quem Deus cuida, a quem Deus ama, a quem Deus ampara. Isaías capítulo 41, versículo 9, diz que você foi chamado pelo Senhor. Você não foi rejeitado por Deus, você foi escolhido por Deus. No verso 9, coisa linda. Se alguém pode estar te rejeitando, alguém pode estar te deixando de lado, alguém pode estar te abandonando, mas a Bíblia diz, Isaías 41, verso 9, que Deus não te rejeitou. Você não é um rejeitado, você é alguém que foi aceito perante o trono da graça. E o verso 10 vem dizer, que eu preguei de manhã, Deus fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então é o Deus que te sustenta, meu querido. Creia, saiba quem você é perante o Senhor. O mesmo profeta Isaías fala que nós somos de Deus, e o Redentor nosso é o Santo de Israel, em nome de Jesus. Então é o Deus Todo-Poderoso, que opera, que age, que trabalha nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa linda a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 8, 37,
que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você não é um derrotado, você é mais que vencedor. Se no Coríntios 5,17 fala que nós somos nova criatura, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Então o teu passado, meu amado, não importa mais. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, já foram embora, eis que tudo se fez novo. 2 Pedro, 1 Pedro 2,9, 2 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, melhor dizendo, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 4,10. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Lá vai dizer, 1 Pedro 4,10, que devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que coisa linda, a graça vem sobre nós, multiforme, de várias maneiras, e nós somos dispenseiros dessa graça do Senhor. 2 Coríntios 3,6, fala que nós somos ministros de uma nova aliança. Deus fez uma nova aliança, somos ministros dessa nova aliança. Então você precisa entender, meu amado, quem você é. O diabo vem dizendo, se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és. Jesus fala, não preciso provar nada para você, porque meu Pai já diz do céu, já bradou do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo. Atos 17 fala de Paulo, que estava indo para Roma. Paulo estava no navio. O navio, houve uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Diz a Bíblia em Atos 17. Eles estavam agora, Atos 27, eles estavam agora, sabe quantos dias sem comer? 14 dias. 14 dias sem comer. 14 dias. 14 dias, diz a Bíblia ainda, sem ver o sol, sem ver as estrelas, aonde dissipou toda a sorte de salvamento. 14 dias. Estavam no barco, 276 pessoas. Imagina a situação. 276 pessoas, 14 dias sem comer, 14 dias o barco balançando para lá e para cá, sem ver sol, sem ver estrela. Eles oravam para que o dia se rompesse, e o dia não se rompia. Mas Paulo, ele tomou a palavra dizendo assim, esta noite, um anjo do Senhor, a quem eu sirvo, de quem eu sou, esteve comigo dizendo, não temas, Paulo, você vai dar numa ilha, ninguém vai morrer, todos vão se salvar. Olha o que me chama a atenção neste texto, é que Paulo, em meio à calamidade, em meio à tempestade, em meio ao vendaval, em meio à sua fome, em meio aos perigos, em meio aos naufrágios, em meio a tudo que era negativo, ele dizia, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, ou seja, apesar da dificuldade ao meu redor, eu não perco a minha identidade, eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu estou servindo. Meu amado, você precisa resgatar a sua identidade em Cristo Jesus, o Senhor. Você precisa olhar para Cristo, se entregar a Ele e saber quem você é. Quando sabemos quem nós somos, nós enfrentamos qualquer intempérie, qualquer tempestade, qualquer vendaval, qualquer turbulência, porque sabemos o Deus a quem nós servimos, que Ele é poderoso para nos guardar de qualquer coisa em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, igreja? A tentação do diabo é essa, se és filho de Deus. Será que realmente eu sou filho de Deus? Será realmente que Deus me ama? Se Deus me ama, por que estou aqui já há 40 dias sem comer? Se Deus me ama, por que estou com tanta fome? Se Deus me ama, por que estou sendo tentado? Se Deus, não tem se Deus, eu sou filho de Deus, eu sou do Senhor, e não vou provar nada para ninguém, porque eu sei quem eu sou. Meu amado, sai daqui nessa noite, reafirmando a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, o Senhor. Você é lavado, regenerado,
transformado, mudado pelo poder de Cristo. O próprio Jonas, quando fugia da presença do Senhor, ele pega o navio para ir ao lugar contrário aonde Deus o havia enviado, fugindo de Deus. Mas quando alguém lhe pergunta: quem és tu? Qual a tua ocupação? No verso 9 ele fala: eu sou hebreu e eu temo a Deus. Ele não consegue, ali mesmo fugindo de Deus, negar a sua identidade. Eu sou hebreu, verso 9 de Jonas 1, eu temo a Deus. Os marinheiros ficaram amedrontados, porque ele, Jonas, mesmo fugindo, ele não nega a sua identidade, depois volta a fazer o que Deus mandou ele fazer. Meu amado, o diabo tenta dessa maneira, colocar em dúvida, em xeque, em dúvida, quem nós somos. Se você de fato é de Deus, se você de fato é amado por Deus, você fala: não preciso provar nada para o diabo, nem para ninguém, porque eu sou filho de Deus e está selado no livro da vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, amados, para ser servido por anjos, você precisa cumprir para com o propósito para o qual você veio a este mundo. Cumprir com o propósito para o qual você veio a este mundo. Se Jesus tivesse cedido à tentação do diabo, seria muito fácil para Jesus, os irmãos concordam comigo, transformar pedras em pães, é um toque. Mas Jesus sabia que o propósito não era aquele, que Jesus veio ao mundo para salvar o ser humano. Lucas 19, versículo 10 fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19, verso 10, ele tinha que morrer na cruz do Calvário. Lá em Mateus 27, que eu citei para você, o verso 42, quando os principais sacerdotes, os fariseus disseram: se o Senhor descer da cruz, nós vamos crer em Ti. Desça da cruz e eu crerei em Ti. Ele poderia ter descido da cruz. Então vou mostrar para você. Ele sai da cruz e as pessoas: nossa, é Jesus. E iriam se prostrar perante Ele, iam adorá-lo, talvez, iam crer, mas não seriam salvos. Porque o objetivo não era crer em Cristo, o objetivo dele, o propósito é morrer na cruz, para depois sim, as pessoas iam crer no sacrifício dele na cruz do Calvário, e aí seriam salvas. Não estão entendendo, sim ou não? Ele poderia sair da cruz, todo mundo está crendo, maravilha. Pedras em pães, todo mundo está crendo. Ele pula, os anjos socorrem, todo mundo está crendo. Mas não era esse o propósito da vinda de Jesus. Fazer com que as pessoas crescem nele, não era este o propósito. O propósito era morrer na cruz do Calvário para salvar o pecador. João 10,10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. O diabo tem propósito na sua vida. O inimigo de nossa alma tem propósito em sua vida: matar, roubar e destruir. Propósito. E se Jesus cede, ele estaria cedendo a um propósito maligno, ia matar a esperança nossa, nossos sonhos, projetos, nos detonar, nos destruir. Mas Jesus sabia qual era o seu propósito. Ele ficou firme ali no deserto, ele ficou firme na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, vivo está, e por causa da morte e ressurreição, o preço do pecado foi pago. A dívida que pesava sobre você e sobre mim, sobre nós, foi quitada na cruz do Calvário. Colossenses vai dizer isso para nós. Todo o peso, toda a dívida foi tirada. E Colossenses 1,13, ele nos transporta do império das trevas para o reino da sua luz, porque ele morreu na cruz do Calvário. Irmãos, estão entendendo? Ele cumpre o propósito de Deus para o qual ele veio a este mundo. E a Bíblia diz em Efésios 1,12, qual é o propósito de Deus para você? Viver para o louvor da glória de Deus.
Porque Ele te escolheu, te predestinou, te salvou, te regenerou, transformou a tua vida. O teu propósito é viver para a glória e o louvor da glória de Deus. Então, se você entender, eu não vou sair do propósito da minha vida, o propósito para o qual eu vim a este mundo, eu vou cumpri-lo à risca, eu vou viver para o louvor da glória de Deus. Aí a sua casa será abençoada, os seus negócios serão abençoados, a sociedade será abençoada, a igreja será abençoada, e todos nós seremos abençoados, em nome de Jesus. Agora, quando você foge do propósito de Deus, para o qual você vê este mundo, quer viver para o louvor da glória de Deus, e você começa a fazer outras coisas, colocando outras coisas no lugar de Deus na sua vida, você começa a errar, tropeçar, falhar, começa a abandonar o seu lar, a sua casa, os seus, começa a fazer um monte de burrice, vivendo como um apedeuta, negligenciando a vontade de Deus, para o propósito para o qual Ele te criou, Ele te abençoou, Ele te uniu, em nome de Jesus, com alguém. Jesus não perde o propósito de Deus para com a sua vida. O diabo fala, tira-se essa. Jesus fala, não, também está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito na palavra, não posso tentar a Deus, não tentarás, Senhor teu Deus. Está escrito na palavra, ao Senhor adorarás, e só a Ele darás culto. Terceiro lugar, amado, para ser servido por anjos, você precisa conhecer a palavra de Deus. O diabo usa a palavra, mas ele usa a palavra fora de contexto. Você pode usar este livro pode ser a mãe de todas as heresias, a mãe de todas as besteiras, a mãe de todos os erros. Você pode usar a Bíblia como mãe de heresias, usando textos isolados. O diabo usa texto isolado, texto fora do seu contexto, como pretexto para fazer alguém fracassar, fazer alguém errar. Mas Jesus conhecia muito bem a palavra do Senhor. Cada indagação, cada tentação, Ele respondia com o poder da palavra, dentro do seu contexto real e verdadeiro, dentro do significado real da palavra de Deus. Também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Eu não vou te adorar, diabo. A ambição pode ser grande, a ambição de ter alguma coisa, de vender a alma para o diabo, para ficar rico. Não, não quero isso, eu só adoro a Deus, porque está escrito na palavra do Senhor. O diabo fala, mas também está escrito na palavra, Jesus. Se o senhor pular aqui, os anjos vão te guardar. Ele fala, também está escrito, eu não posso tentar a Deus. Eu não posso colocar a Deus em prova, provar a Deus. Eu tenho que ser fiel ao Senhor. E quando Jesus, conhecedor profundo das Escrituras, ele bate de frente com a tentação maligna, o diabo o deixa e vai embora. Ele é servido por anjos. O comentarista, lá no Evangelho de Marcos, comentando a tentação de Cristo, ele disse: o que leva alguém a cair diante da tentação não é a presença do diabo, é a ausência de Deus na vida da pessoa. Não é a presença do diabo que faz alguém fracassar, é a ausência de Deus na vida da pessoa. Porque quando a pessoa, digo eu agora, quando a pessoa está cheia do poder de Deus, da graça de Deus, conhecedor da palavra, ela não vai tropeçar. Ela vai ficar firme na presença de Deus, em nome de Jesus. Há muitas igrejas de fundo de quintal por aí ensinando um monte de besteira, porque as pessoas não estão conhecendo a palavra do Senhor. Há muita gente por aí querendo comprar a bênção de Deus, e a bênção de Deus é de graça, não se compra. Há muita gente por aí vendendo paninho santo, olhinho santo. Isso não é de Deus, não tem base na Bíblia. São coisas que Deus reprova. E as pessoas precisam conhecer a palavra. Jesus conhecia a palavra. Há muita gente vai querendo colocar Deus à prova. Se o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer isso. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. E eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem eu sirvo.
Meu amado, você sabe de quem você é? A sua identidade está bem nítida diante dos seus olhos? Paulo, quando escrevia as suas cartas, ele escreveu 13 cartas. Ele sempre dizia assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, a igreja que está em tal lugar. Paulo, chamado para ser apóstolo, segundo a vontade de Deus, a igreja que está em tal lugar. Paulo sabia quem ele era. E Paulo não teve que provar nada para ninguém, porque a palavra havia tomado conta do seu coração. A palavra havia entrado na sua alma. E quando a palavra entra na nossa alma, a palavra de Deus, tal como ela transforma a nossa vida. Irmãos, para ser um cristão verdadeiramente hoje, você precisa de duas coisas. Você precisa ser alfabetizado e você precisa ser honesto. Alfabetizado, porque você vai aprender a ler a Bíblia. Honesto, porque você vai falar o que está aqui, sem inventar nada que não está aqui. Tem muitos analfabetos pregando, ensinando o que a Bíblia não ensina, sendo desonesto, visando vantagens pessoais, enganando multidões. Mas o verdadeiro cristão, ele é alfabetizado, ele sabe ler, vai ler a Bíblia. E ele vai ser honesto para ficar fiel ao que está escrito na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu repito para encerrar a palavra. Verso 3 e verso 6 de Mateus 4. Se és filho de Deus, se és, Deus fala, neste momento de cansaço, neste momento talvez de delírio, neste momento talvez aqui de alucinação, de deserto, cansadíssimo, mesmo em meio a tudo isso, eu não perdi de vista a minha identidade, quem é meu Pai, a quem eu sirvo e por que aqui estou. Eu vou ficar firme no meu propósito. Quando você fica firme no seu propósito, o tentador te abandona. O tentador vai embora. O inimigo vai embora. E sabe qual é o maior inimigo do ser humano? Não é o diabo, é ele mesmo, é ele próprio. Quando ele tenta agir longe da palavra do Senhor, quando ele tenta viver uma vida miserável, sem propósitos, então ele vai bater a cabeça ali, acolá, buscando nada e encontrando o ermo, o deserto e nada na vida, porque está vivendo uma vida sem propósito. Seu propósito, amado, é viver para o louvor da glória de Deus. Seu propósito é honrar a Deus a cada dia. Aí Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras para não errar. Nós precisamos saber quem nós somos. Você é filho de Deus. E a graça de Deus, ela está repousando sobre a sua vida em Cristo Jesus. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor por alguns instantes. Feche seus olhos. Faça uma oração ao Senhor nesta hora. Converse com Deus. Converse com Deus. Converse com Deus. O inimigo diz: se és filho de Deus. Jesus, ele sabia que ele era filho de Deus. Ele não permitiu que as tragédias da vida, que as dificuldades da vida, que as coisas ruins que estavam acontecendo, não queriam acontecer, roubasse a sua verdadeira identidade. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Leia a Bíblia e nela descobrirá. E terá seu encontro real, absoluto, tremendo, poderoso com Deus, em nome de Jesus. Fale com Deus. Senhor, queremos dizer quem nós somos. Aqueles que puderem se colocar em pé, vamos adorar ao Senhor cantando. Teu amor me encontrou, pelo nome me chamou.
encontrou, pelo nome me chamou. Eu não sou merecedor, eu não sou pai. Com toda a força me amou. Não por quem sou, nem pelo que eu possa fazer, mas por quem tu és, e pelo que queres de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Salvo pelo sacrifício do Filho de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aleluia. Em Cristo nós somos. Porque o amor dele nos encontrou, nós somos. Porque fomos achados. Teu amor me encontrou, pelo nome me chamou. Eu não sou merecedor, eu não sou. Com toda a força me amou. Não por quem sou, nem pelo que eu possa fazer, mas por quem tu és, pelo que queres de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Salvo pelo sacrifício do Filho de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Somos seus filhos, Senhor. Que conforme ouvimos a tua palavra nessa noite, que possamos sair daqui com essa certeza, independente das circunstâncias, nós temos uma identidade em Cristo. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Nós somos teus, Senhor. Somos o teu povo. Aleluia. Você pode declarar comigo tudo isso que está aí, forte no seu coração, fortalecendo a visão da palavra que você recebeu nessa noite. Declare isso. Abençoado, justo, vitorioso, herdeiro de Deus, eleito, amado, livre, sal da terra, luz do mundo, nova criatura, família de Deus, discípulo de Cristo, eternamente salvo, livre da condenação, remido dos pecados, feito nele santo, morto para o mundo, livre da escravidão. Eu fui ressuscitado em Cristo, eu sou filho de Deus. Herdeiro de Deus, eleito, amado, livre, sal da terra, luz do mundo, nova criatura, família de Deus, discípulo de Cristo, eternamente salvo, livre da condenação, remido dos pecados, feito nele santo, morto para o mundo, livre da escravidão. Eu fui ressuscitado
nome. Queridos, nós somos filhos de Deus. Você cantou ali, sal da terra, luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Citei no começo da pregação, Gênesis 1, verso 27. Feitos, criados à imagem e à semelhança de Deus, menina dos olhos de Deus. Deuteronômio 32, 10. Não permita que alguém venha questionar a sua identidade de filho de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e Ele tem o melhor para a sua vida em nome de Jesus. Se és filho de Deus, se és filho, faça isso, faça aquilo. Não vou provar nada para ninguém. O meu coração já diz, eu sei quem eu sou. Eu também posso, quando Deus diz lá no céu, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Se você é cristão, por que está sofrendo? Eu estou sofrendo porque qualquer um pode sofrer, mas mesmo sofrendo, não sofrendo, eu sou filho de Deus. O sol vem sobre justo e injusto. O problema pode vir sobre cristão e não cristão, dificuldade sobre um e sobre outro, mas somos filhos de Deus. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 18: amados, o sofrimento do presente não são para ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você pode estar sofrendo aqui hoje, mas há uma glória eterna esperando você, e o sofrimento do presente não são para ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então saiba quem você é. Se o inimigo falar, você não é ninguém, você fala, que isso, diabo? Cai fora, eu sou filho de Deus. Qual voz você tem ouvido? Qual voz? A voz do mundo que fala assim, você é um zero à esquerda, você não é ninguém, você é um fracassado. A sua voz interior que diz para você mesmo, realmente não vai dar certo, esse sonho não vai ser concretizado, a minha vida não vai para frente. Essa é a voz sua. Mas a voz de Deus é, você é vencedor, você é abençoado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 26. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Pare de ouvir você mesmo, pare de ouvir a voz da sociedade, do mundo. Comece a ouvir hoje a voz de Deus na sua vida, e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. A partir de hoje, qual voz você vai ouvir? O diabo dizia, se és filho, faça isso. Fala, não, Deus já disse que eu sou filho dele, e eu vou morrer na cruz, porque uma multidão vai se converter depois. Saiba quem você é, dispenseiro da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. E você é chamado para proclamar as virtudes de Deus para os outros. 1 Pedro vai falar isso para você, 2:9. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem sabe acontece alguma coisa na sua vida, você não quer falar mais de Jesus, não quer pregar mais. Continue pregando. Deus te deu um propósito, um sonho, Ele vai se realizar em nome de Jesus. Para encerrar, dá para repetir essa parte, eu sou filho de Deus? Vamos repetir, Mateus? Vamos repetir essa parte, eu sou filho de Deus. Você pode erguer suas mãos se quiser e cantar, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Morto para o pecado. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Cante agora. Abençoado, justo, vitorioso. Declare essa verdade. Ele é de Deus, eleito, amado, livre. Sal da terra, luz do mundo, nova criatura. Cante, Família cante. de Deus, discípulo de Cristo.
eternamente salvo. Livre da Aleluia. condenação, remido dos pecados, feito dele santo. Morto para o mundo, livre da escravidão. Eu fui ressuscitado em Cristo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. 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 E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Só um pedido à igreja. Os irmãos que estão aqui na fila do corredor central, esperem eu chegar até a porta para cumprimentá-los. Os demais vão se abraçando uns aos outros. Deus abençoe. Eu vou à porta cumprimentá-los.